Então, vamos lá. Para quem nunca viu falar, Andrei, faz aí um resumo aí do começo e o que começou a acontecer e por que que... Porque muita gente não entende o seguinte, cara. Por que a FAB chegou lá? Os caras estavam lá andando assim e, pô, de repente vão fazer? Isso tem um porquê. Ele conta lá no... Ó, ele vai fazer aqui um resumo, galera. Ele fez 13 episódios. 13, né? 13 episódios. Só o último tem 4 horas. O penúltimo é mais... Então, assim, você tem ali uma, sei lá, deu quanto total? Você lembra? Ah, eu não quero nem contar horas. Que eu fico até cabelo branco, só de lembrar quantas horas porque são. lá tem todos os detalhes. Obviamente que aqui nós não vamos falar, nós vamos fazer um resumo, um en passant em coisas importantes do que aconteceram durante esse processo todo, que, como eu falei, ficou conhecido como Operação Prato, mas, na verdade, começou como um fenômeno, né? Um fenômeno que aconteceu lá. Então, explica aí pra gente como que começou, localiza a galera onde que é, entendeu? Que tava rolando isso. Então, vai lá, começa aí pra gente. Então, Operação Prato até tem essa dificuldade da gente começar... Por onde a gente começa? Porque a gente está falando sobre um período de mais ou menos um ano inteiro. Se a gente for pegar o recorte de tempo, mais de um ano e meio mais ou menos de fenômeno, né? A gente está falando da década de 70 do Brasil, 1977. A gente já estava bem no meio, assim, da ditadura militar, que duraria mais uns 10 anos ali, mais ou menos. Governo Geisel. E eu acho que o grande resumo existia uma operação militar secreta no Brasil, isso era para ficar secreto. Aconteceu uma série de fatores que acabou vazando, em que militares foram pesquisar OVNIs no interior da Amazônia. E esse papo parece muito doido. A gente sabe que, enfim, né, a ufologia está em voga novamente. A ufologia funciona em ondas, né? Eu adoro a história da ufologia. Mas eu sou daqueles que eu gosto pelo sentido antropológico da coisa. Eu gosto de entender por que a gente acredita nas coisas que a gente acredita. E entender como que esse folclore, essa mitologia surgiu. E eu já aviso, eu sou um cara bem cético. Eu divido em duas formas, assim, o cético e o descrente. Eu não sou descrente, mas eu sou cético. E eu convido, né, estamos aqui com dois grandes ícones da divulgação científica do Brasil, né? Acredito que eles vão concordar comigo. Que somos xingados de cético todo dia. Na verdade, cético virou xingamento, né? Não, mas essa é a questão. Eu acho que o ceticismo, ele é muito importante mesmo para aqueles que acreditam no mais fantasioso da coisa toda. Porque você precisa de uma linha de corte. Porque senão você fica pagando de bobo na internet. Tem que ter filtro, né, cara? Você precisa de algum tipo de filtro, né? Eu vou falar daqui a pouco mais ou menos do posicionamento do nosso podcast, mas hoje eu acredito no fenômeno OVNI como um fenômeno fora das nossas convicções, assim. Alguma coisa aconteceu, a gente não sabe exatamente o quê, e como Carl Sagan fala, né, alegações extraordinárias requerem evidências extraordinárias. Eu entendo isso, eu acho que esse é o nosso ponto de toda essa investigação, mas voltando aqui nesse resumo, a gente tem esse fenômeno de luzes voadoras que acontecem entre 1977 e 1978 entre dois estados, que é o Maranhão e o Pará. Muita gente não sabe, mas o fenômeno atingiu o Maranhão bastante. O que aconteceu? Até, né? Primeiro. É que o que acontece? Quando ele surge lá para mais ou menos junho, numa cidade chamada Viseu. Essa cidade, ela é meio que cortada por um rio. De um lado do rio é Pará, do outro lado é Maranhão. Aparentemente, a gente tem esse fenômeno sendo retratado nos jornais. E aí já vai o primeiro disclaimer. Jornal é uma coisa muito complicada, principalmente a gente está falando sobre imprensa no interior na década de 70. Tem muito aquela vibe meio notícias populares, bebê diabo. Então, você tem essa coisa que fica naquele clima meio histórias que o povo conta. Diz que luzes vinham do céu para sugar o sangue das pessoas. Por mais que isso possa parecer bastante inusitado, até mesmo para o recorte ufológico, se a gente for pegar todos os casos ufológicos, a gente não dá uma Operação Prato. Não tem um caso tão longo, não tem um caso que tem relatório de uma instituição pesquisando aquilo, você tem muitas imagens, você tem muitos ataques, o volume de ataques e a violência dos ataques ela é muito assustadora. Se você pegar, por exemplo, sei lá, você vai pegar o Travis Walton lá, aquele do Fogo no Céu. É um cara, um lenhador que é abduzido, vamos colocar assim. Aqui na Operação Prato a gente não tem abdução, mas nós temos uma série de ataques de pessoas que alegavam que após o encontro com essas luzes, ganhavam uma espécie de fraqueza. E essa fraqueza ia acompanhando elas durante várias semanas e vários meses, inclusive algumas foram hospitalizadas, né? Teve um cara que morreu, né? Teve óbito. Então, alegações de pessoas que morreram tem aos montes. E isso foi uma das coisas que, inclusive, eu vou falar daqui a pouco. Porque fala, morreu gente, etc e tal. Infelizmente, pela época, a gente tem muito pouca coisa que sobreviveu de registro.
E essa é a parada. Quando eu fui chamado para fazer esse projeto, a gente usou muito o método do Ivan Mizanzuki, que ele tem um projeto Humanos, o caso Evandro. Que é sensacional. É muito bom, assim, porque ele conseguiu resolver um crime dos anos 90 e inocentar pessoas que realmente não tinham culpa no cartório, que sofreram tortura. O Ivan, por causa desse método, acha as fitas de tortura. Então ele chegou para mim e falou, pô, Andrei, que caso insólito você imagina que a gente poderia fazer uma espécie de caso Evandro de mistérios, assim? E, cara, na lata, categoricamente, eu falei, Operação Prato. Porque ele é o que mais a gente tem registro material da parada. Então a gente consegue fazer como se a gente estivesse investigando um crime. Esquece ufologia, por enquanto. Eu tenho inclusive... Não tenho Isso que eu ia falar. O Andrei, ele tem um canal, ele tem um outro podcast, né? Sim. Que é o famoso Mundo Freak. Que é sensacional, cara. Diga-se de passagem. Eu ouço bastante também, ouço direto. Massa. Tem vários casos lá que vocês contam. É legal pra caramba também. Mundo Freak tem no YouTube e tem no Spotify, né? Isso aí, perfeito. A questão toda é que, enfim, deixa eu só me apresentar pra galera que não escuta, porque tem um mundo de podcasts que não tá no YouTube, gente. Podcast nasceu em 2006 como um arquivo de áudio que você escutava. Tem muito a ver com o iPod da época, por isso que é podcast, né? Você tem, através do feed, RSS, você poderia receber no seu iPod, que era uma grande novidade na época, episódios como se você assinasse um jornal, só que você recebia aquela parada em áudio, né? A gente está desde 2012 falando sobre casos insólitos, mistérios, etc e tal, que muita gente eventualmente pode não conhecer. No YouTube hoje a gente está começando, por mais que a gente tenha esses 12 anos de trabalho, a gente começou em 2012, no YouTube a gente está encaminhando. Está bem caminhandinho, bem gatinhandinho, porque a gente só tem um ano de YouTube, mas vocês podem conferir o canal do Mundo Freak, lá também é postado os nossos podcasts, e é só áudio, gente. É pra galera que curte, e a gente se aprofunda nos casos, e aí começa a primeira coisa inusitada. Eu sempre me encarei o meu trabalho como entretenimento. Eu gosto de estudar casos e apresentar casos. Nunca me vi como investigador. A gente até brinca, não, a gente é investigador tipo Scooby-Doo, mas a gente nunca de fato foi a campo. E aí quando eu conversei com o Ivan, eu sou bastante amigo do Ivan, ele me ofereceu essa proposta de, pô, vamos apresentar algo para a Globo. E acabou sendo aceito, inclusive mandar um grande abraço para todos os profissionais que ajudaram a gente em todo esse processo. O nome do nosso podcast, que a gente está falando aqui, é o podcast Operação Prato, que está disponível em todos os agregadores, não está no YouTube. E é toda uma investigação voltada para esse caso. Todos, né? Eu falei Spotify, mas tá em todos. Tá em todos. Assim. O que é a tua preferência, assim? Eu gosto que o podcast tradicional, né, esse de áudio, ele é uma mídia descentralizada. A gente não sofre com algoritmo. A gente sofre porque ninguém escuta, às vezes. Mas não tem algoritmo, ninguém vai excluir nosso canal, nem nada nesse sentido. Então, pra gente, é uma coisa da hora por causa disso e tal. E aí, com esse convite que a gente foi lá pra 2021, 2022 e tal, a gente me enviou um orçamento e tal, foi aceito. A gente começou a produzir. E a primeira coisa eu falei, mano, já comecei a ficar... Eu vou pro Pará fazer esse negócio. E... assim, não é um projeto ufológico, eu não sou ufólogo, estou muito longe disso, assim, não tenho nenhum problema com isso, pelo contrário. Operação Prato, a gente só conhece ela hoje por causa de ufólogos. E quando eu fui lá para o Pará, eu tinha muito certo na minha cabeça que eu precisava muito de uma posição muito humilde na hora de abordar esse caso. Porque é um caso de 50 anos, quase 50 anos, são 47 anos, de 77 para cá. Muita gente já trabalhou nele, e praticamente 70%, 80% das coisas que a gente apresenta tem um lastro de pessoas anteriores, que até brinco, né? Aquela grande da ciência, ombros de gigante, né? A gente meio que sentou no ombros de gigante, e o que a gente fez foi... a ufologia tem um método de trabalhar, que é o quê? Escutar testemunhas, etc. E é muito semelhante ao jornalismo no geral. Só que no jornalismo a gente tem umas regrinhas que elas são mais rígidas para algumas alegações. Isso não é diminuindo, não é nenhum demérito da ufologia nesse sentido e tal, eu acho que cada um está no seu quadrado, mas isso ofereceu para a gente uma oportunidade de olhar para um caso tão antigo com um olhar que ninguém nunca tinha feito. E eu tava, e vocês sabem como é que é, né? Eu era aquele moleque que ficava entrando naquele assustador.com e ficava vendo a foto da menininha no corredor. Clássico. O caso lá do... Como é que é? Do SS alguma coisa que ele viajou no tempo. Tinha uns casos desses, né? E esses blogs, eles vão replicando coisas que a gente não sabe se é verdade. E fica aquele grande copia e colar. E eu tive a oportunidade de refazer os passos da galera. E a gente fez algo que, assim, eu acho que o nosso trabalho está muito bom lá. Mas eu acho que nossa maior vitória ali é que a gente não falou sobre alienígena. A gente falou sobre a história da Operação Prato. O que é a Operação Prato? Não é sobre alienígena. Operação Prato é sobre pessoas. E esse método de storytelling de podcast é um podcast que aborda
como que as pessoas se comportam, como é que elas vivem, os dramas, por que elas acreditam no que elas acreditam. Então ele é um podcast denso, ele é um podcast histórico, talvez antropológico, não sei, os antropólogos aí vão me matar daqui a pouco. Daqui a pouco vai abrir uma fila aí. Acho que é mesmo. Então, assim, é um convite que a gente faz para vocês escutarem, caso vocês realmente queiram, né? Vocês vão ter tudo da Operação Prato. E eu acho que hoje consigo falar que esse é a obra mais completa sobre a Operação Prato. Tem ótimos conteúdos por aí de vídeos, outros podcasts que fazem a apresentação. O Mundo Freak mesmo, que é o meu outro podcast. Tem até o site, né, famoso, operaçãoprato.com. Operaçãoprato.com e tal, que inclusive mandar um grande abraço para eles. Foi uma grande fonte de pesquisas pra gente. Conseguiram reunir bastante coisa, Conseguiram, né? E muita coisa inédita, assim. Eles têm muita entrevista inédita, muita coisa boa. E é isso. Casos ufológicos não só vive o ufólogo. Isso é importante dizer. E aí, enfim, a gente tem um viés, e tudo tem um viés. Sim. Eu gosto de brincar que neutro é só detergente. A gente tem um ponto de vista. Só que ali naquele projeto do Operação Prato, eu decidi ser o mais neutro possível, sabendo que eu estou entrando no meio de um grande conflito entre céticos estão do lado e o que eu chamo de believers, ou crédulos, estão do outro. E a primeira coisa, minha primeira regra para fazer esse projeto foi: eu tô cagando para essa discussão. E eu vou dizer por quê exatamente. Eu adoro essa discussão, eu adoro, né? Porque, porra, mexe com filosofia, mexe até com espiritualidade. Porque se tu parar para analisar, a nossa posição no universo é um conceito muito filosófico, muito espiritual. E isso é muito legal. Eu adoro sentar e discutir se é ou não é alienígena. Mas eu acho que para certos tipos de projetos é legal a gente avançar. E a gente só consegue avançar se a gente deixar essa história de lado. Então a gente conversou com ufólogo, conversamos com pesquisadores, conversamos com céticos, conversamos com cientistas, conversamos com vítimas, conversamos com jornalistas da época, conversamos com os militares. A gente tem entrevistas inéditas com militares. Com filho? Com filhos de militares. Inclusive... Tem uma história muito legal dele, depois nós vamos falar. Sim, opa. Essa história é incrível, assim. Enfim. E eu acho que, no geral, ele é um projeto que mudou minha vida. Que maneiro. Porque uma coisa é você falar, por exemplo, no Mundo Freak. A gente tinha 2 episódios de Operação Prato que a gente... Pô, a pauta é até boa, ela é muito boa. Mas é uma pauta de gente que tá procurando coisa na internet. Ali eu tava em campo e eu tava conversando com vítimas que só foram conversadas 47 anos atrás. E vítimas que nunca foram conversadas com ninguém que a gente sabe que é vítima. Então, assim, em vários momentos ali no meio da viagem, eu tava falando, caraca, mano, eu tô vivendo a Operação Prato. Você se conectou, né, com aquelas pessoas. É incrível, assim, porque aí acaba essa discussão do tipo, será que a pessoa tá mentindo? Cara, eu tô vendo ali que a pessoa não tá mentindo. É isso que é. Quando você conversa com a pessoa, não tem. E fazer um parênteses aqui no que você tá falando, você chegou a ver a nova série da Netflix? Investigação, né? Segundo episódio. E o segundo episódio, só para o pessoal entender como a Operação Prato ela é importante dentro vamos falar dentro do mundo ufológico mesmo, mundial. O segundo episódio, o cara veio de lá e foi do Pará, Jorge Nepp, né? Ele é um jornalista investigativo também, né? Podemos dizer, né? Sim. E ele passou lá um tempo lá no Pará, conversando com uma galera também. E o segundo episódio é sobre a Operação Prato. Então para você ver. Isso é ao mesmo tempo e tal. E quando a galera assistiu esse episódio, escutando Operação Prato, o pessoal começou a mandar mensagem. E aí, o que você achou, Andrei? E assim, eu prefiro... E aí, o que você achou? Agora fiquei curioso. Eu prefiro não falar muito coisas que eu não chegaram a procurar exatamente. Vocês ou não? Não, mas aconteceu uma coisa engraçada. Eu fui em novembro de 2023 pro Pará. A produção da Netflix estava lá também. Tinham 4 produções que estavam rolando ao mesmo tempo sobre esse assunto ali no Pará. E eu fiquei sabendo por quê. O meu guia lá no Pará foi o Heitor Costa, mandar um grande abraço para ele. Heitor, famosíssimo aí. Ele é uma enciclopédia viva desse caso. Inclusive, assim como eu, ele acha que tem um mistério esquisito, mas não fala que é alienígena, nada nesse sentido. E o que acontece? Como ele é uma grande referência, ele conhece todo mundo. Então a galera começou a mandar mensagem para ele para contratar ele, só que a gente tinha contratado ele antes. E foi muito interessante, porque a gente meio que se desencontrou em alguns momentos, mas eu sabia que na cidade de Belém estava lá a produção da Netflix, produção de X, Y, Z. Então isso foi muito legal. O que eu acho é o seguinte, eu acho que é uma ótima apresentação para o americano. Pra gente, não tem nada ali que quem conhece a Operação Prato já não saiba. Tem uma... E assim, eu não gosto de falar mais por questões éticas, pô. A produção, a galera trabalhou, etc. Tem um valor muito grande ali. Tem algumas imprecisões que quem escuta o Operação Prato podcast... Isso aí eu falo. Isso aí então, deixar que eu falo.
É porque o episódio lá do Netflix, ele é resumidinho, né? Sim, sim. São 30 minutos, 30, 40 minutos. 30 minutinhos, tal, não sei o quê. E ele tá dentro de uma narrativa que o George lá constrói, né? Muito maior. Ele constrói uma narrativa com relação a esses casos, tanto que aí depois o próximo ele liga com água. Então ele fala, você viu que a gente estava lá no Pará? Que era perto de rio Sim. e tal. Então agora a gente vai ver coisa em água. E depois o outro que não sei o quê. Então ele tem Isso é muito... né? Esse negócio da água, a gente tá nesses zeitgeist hoje sobre encarar os OVNIs como esse fenômeno da água. Ele tem alguma ligação com a água. Isso é algo que eu já sabia há um ano atrás. Olhando aqueles dados, eu falei, mano, tem alguma coisa estranha, porque todos os ataques são perto de rios. E aí, o que isso significa? A gente trabalha com algumas hipóteses lá, mas, no geral, é muito interessante, porque teve um denunciante agora nos Estados Unidos, lá em um desses hearings que estão acontecendo lá, que ele também chegou a sugerir essa ligação com a água. Hoje em dia, inclusive, a galera nova não está nem falando que é extraterrestre mais, na verdade. Isso que eu ia falar. Existe uma grande vertente que fala que eles não são extraterrestres, mas que exista uma civilização intraterreno vivendo aqui. O que você acha disso, Schwarzer? Cara, essa coisa da água, eu tô vendo muito relato agora de militar, né? Eu acho que o Ryan Graves, que foi um dos denunciantes que foram lá jurar e falar sobre o que eles acham sobre esses casos, que ele fala que esses objetos eles seguiam com aeronaves e de repente eles mergulhavam. Tanto é que chama de objeto transmídia, né? Sim. Que eles estão voando, do nada mergulha, depois sai e tipo assim, nada abala a velocidade, parece que eles estão atravessando. Naquele vazamento de 2014, eu acho, do New York Times, um daqueles vídeos lá, Ele em teoria, ele entra na água. Entra na água. E agora no Constellation Imaculada lá, que o cara falou que o caso mais emblemático é lá no Afeganistão, o negócio entrando e saindo da água. Sim, também, ele fica um tempo mergulhado, depois sai. Esse documentário do Netflix, não sei se é documentário ou série, tem uma cena, né, que um objeto luminoso vai na água, fica lá por um tempo e você consegue ver ele brilhando debaixo da água. Sim. Porque o terceiro episódio é sobre OSNIs, né, que o pessoal chama. Sim, né? OSNIs, Objetos submarinos não identificados. Isso. Esse termo é antigo, Então, da hora. Não, é interessante por causa disso, né? O cara da Netflix, ele monta, tem um storytelling diferente de vocês, obviamente, que vocês ficaram focados ali. Sim. E tem um salto, né? Desses ataques, esses supostos ataques começarem lá no Pará em 1977, tem um salto do porquê que a aeronáutica se mete nesse negócio. Porque fala, mano, o que militar vai estar fazendo nesse negócio aqui? Né?